Querido Deus e Pai, nós te agradecemos pela alegria de podermos estar na Tua casa mais uma vez. Nessa feita, a última exposição de 2020, a última lição desse trimestre tão relevante, onde estudamos sobre Jó na perspectiva do pastor José Gonçalves. Use a minha vida, a vida do Júnior, ao Rony enquanto cinegrafista, Pai, possamos somar para o Teu reino e atingir estas pessoas que nos ouvem e que nos assistem, consequentemente. Nos abençoe, esse é o desejo do nosso coração, em nome de Jesus. Amém, Jesus. Olá, queridos, paz do Senhor Jesus. Nós somos a Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério do Belém, e estamos aqui mais uma vez, nesta ocasião, para partilhar com você a 13ª lição deste importante trimestre de 2020, a última lição do trimestre e a última lição do ano. Que alegria contar com a sua participação, respectivamente da sua família. Comente nos comentários acerca dos assuntos que estão sendo debatidos, curta, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações para que você sempre receba um vídeo novo inserido neste canal. Eu já quero, desde já, desejar a você um feliz ano novo, um feliz 2021, e possamos partilhar neste ano que se iniciará uma novidade, diferente do contexto atípico que vivemos em 2020. Essa é a nossa expectativa, essa é a nossa esperança. Muito bem, meus irmãos, nós estamos logo na 13ª lição e o título desta é Quando Deus Restaura o Justo. Nós temos as leituras costumeiras iniciais. A primeira é o textuário, capítulo 42, verso 10 do livro de Jó, que diz assim: E o Senhor virou o cativeiro de Jó quando orava pelos seus amigos. E o Senhor acrescentou a Jó outro tanto em dobro a tudo quanto dantes possuía. A verdade prática afirma: a restauração do ser humano acontece em razão do amor e da misericórdia de Deus, e não como consequência do esforço pessoal, piedade ou atos de bondade. A leitura bíblica em classe está no capítulo 42, versículos 1 a 17 do livro de Jó. Por conseguinte, nós temos os objetivos, tanto geral quanto específicos. O objetivo geral é mostrar o grande amor de Deus evidenciado na prosperidade de seus filhos. Consequentemente, os objetivos específicos são sublinhar a atitude humilde de Jó em receber a repreensão divina pelos equívocos cometidos, destacar a espiritualidade de Jó demonstrada na intercessão pelos seus amigos, comentar sobre o último estado de Jó e suas implicações positivas para o entendimento do livro. Para introduzir e comentar o primeiro assunto da abordagem de hoje, eu quero convidar com vocês o meu amigo Júnior Santiago. É com você, querido. Paz, Senhor, meus irmãos. É um prazer a gente retomar essa lição, finalizando esse trimestre sobre esse livro tão fantástico, e quero agradecer a Deus aí por essa oportunidade de estar juntos com vocês discutindo esse tema. Agora, chegando ao ápice, ao clímax de tudo, né? Na penúltima lição, nós falamos sobre essa resposta de Deus a Jó, que basicamente não foi uma resposta, mas um conjunto de confrontamentos e de questões. E agora chegamos ao ponto em que Jó, provavelmente, ou com certeza, embasbacado diante de tudo aquilo que lhe foi apresentado, perguntado e desafiado, Jó se humilha. E o mais legal de tudo é que nessa hora você não ouve a voz dos amigos de Jó. Eu acho que mais encolhidos do que Jó estavam os amigos dele. Porque esse Jó, que tinha intimidade com Deus até certo ponto e que era o justo na história sendo afligido, imagine qual seria a tenebrosidade do coração e o tremor das pernas dos amigos de Jó
ao presenciar tudo que Jó estava apresentando. E o mais legal de tudo, Deus se vira para os amigos só no final. Ele fala com Jó primeiro. Vamos direto ao mais importante e deixamos os menos importantes de lado. Então você imagine só o tamanho desta cena e a imponência desta cena. Quando Jó se vê diante de Deus, ouvindo tudo que Deus apresentou, olhando tudo aquilo, ouvindo de Deus todas aquelas questões, é impossível ele não se retratar. É impossível ele não observar toda a grandeza e a majestade de Deus e não se humilhar. Principalmente levando em consideração o próprio coração de Jó. E aí o comentarista vai falar sobre como Deus restaura a Jó. E essa restauração se inicia pelo próprio Jó, antes de haver uma restauração externa, um retorno de seus bens, uma glorificação de seu nome novamente, uma restauração de seu status social. Primeiro, Deus restaura o coração de Jó, a sua relação para com o próprio Deus. E aí a primeira coisa que acontece é o que acontece com todo pecador tocado pelo Espírito Santo de Deus. A consciência de pecado, justiça e juízo. Veja isso em Jó. Jó, quando se humilha, ele mesmo pergunta, olha só, observe o capítulo 42 comigo. Quando ele, de frente a tudo aquilo que Deus lhe mostra, diz, sei que tudo podes fazer qualquer coisa, e que nenhum pensamento pode ser impedido. Quem é esse que esconde o conselho sem conhecimento? Por isso, proferi, verbo em primeira pessoa, proferi o que não entendia. Coisas maravilhosas demais para mim, as quais eu não sabia. Jó começa a se humilhar reverentemente diante de Deus, porque observou que tudo que ele achava acerca de Deus não era nada perto daquilo que realmente Deus era e como se revelara para ele. Esses capítulos 38, 39, 40 mostram um Deus onipotente e um Jó impotente. O capítulo 42 é a força restaurativa de Deus, de mostrar a Jó o quanto Deus podia fazer por ele depois de havê-lo disciplinado. O patriarca se humilha diante de Deus em reverente submissão. Essa é a temática desse tópico 1. Um ponto em que Jó se humilha, em reverência e submissão, e passa a viver essa experiência viva com Deus. Quando Jó, ele assombrado por tudo aquilo que Deus diz e fala e mostra, exclama, bem sei que tudo podes, não é simplesmente uma argumentação de retórica ou alguém que está simplesmente dizendo, não, tá bom, eu sei de tudo isso. Não, ele chega a uma conclusão. Percebi, Senhor, que podes todas as coisas e que nada te pode impedir. Que o teu conhecimento e a tua sabedoria são infinitamente maiores do que o que eu julgo conhecer ou saber. Ele admite que agiu com presunção, que ele admite que pecou. Não no falar, porque Jó não pecou com sua boca, mas na atitude. Na década de 90, eu acho que foi na década de 90, que houve lições bíblicas também sobre a temática de Jó. E eu era um adolescente ainda, bem do estilo pentelho, que dava trabalho para os professores de escola bíblica. Se você foi meu professor de escola bíblica e está me assistindo, me perdoe todo o trabalho que te dei. Mas, naquela época, quando estudamos o texto de Jó, eu me lembro que havia uma grande discussão. Jó pecou ou Jó não pecou? Jó pecou ou Jó não pecou? E ninguém sabia muito bem dizer se Jó havia pecado, literalmente, ou não. Quando nós observamos e estudamos isso, percebemos que Jó pecou sim. Mas não este pecado falado, este pecado exposto. Não havia um pecado escondido, algo que Jó tinha maquinado.
Jó pecou em atitude, Jó pecou em sentimento. E ele se arrepende dessa atitude, desse sentimento, diante da majestade de Deus. Ele confessa que ele havia pecado por ignorância, sem entender Deus, sem conhecer aquilo que Deus era, tendo uma visão tão parcial acerca da realidade de Deus. E é exatamente essa confissão, essa reverência, essa submissão a Deus que se mostrara onipotente diante dele, que fez com que ele fosse restaurado. Deus mostrou através de Jó e através dessa experiência de Jó o quanto ele é gracioso e sábio e o quanto nós conhecemos tão pouco dele. Jó tem sido um veículo de conhecimento acerca de várias questões acerca de Deus, também da vida, mas principalmente nos tem mostrado que tudo o que sabemos de Deus não cabe na nossa caixinha, não deve ficar na nossa caixinha. Deus está além disso. Deus é transcendente, Ele ultrapassa qualquer concepção humana e Ele se fez compreender através da revelação de Jesus Cristo. E nós, em contato com Deus, ainda precisamos de uma eternidade para conhecê-lo com profundidade. Essa experiência que Jó teve, e aí nos lembramos do capítulo 42, no verso 3, com o ouvir dos meus ouvidos, ouvi, mas agora os meus olhos te veem. Sabe o que é isso? É uma experiência pessoal. Todos os amigos de Jó falavam de um Deus que não era imanente, um Deus que estava além da compreensão, e isso é verdade, transcendente, isso é verdade, porém inalcançável, e isso é mentira. Deus é alcançável, sim. Existe um certo escritor que uma vez disse que a distância acho que foi John Owen, mas eu não posso afirmar com certeza, que a distância entre nós e Deus é a distância entre o joelho e o chão. Deus é alcançável, sim. E essa teologia proferida pelos amigos de Jó acabou no momento em que Deus se revela e responde a Jó, e conversa com Jó, e restaura Jó. Jó tem uma experiência viva e pessoal. E aí eu vou encerrar esse primeiro tópico, esse primeiro debate desse primeiro tópico, dizendo para você, qual é a sua experiência com Deus? A experiência, ela é fundamental para nós. Claro, ela não deve basear, ela não é fundamento, ela não é alicerce. O alicerce e fundamento estão na Bíblia Sagrada. Porém, a experiência é modo de nós nos relacionarmos pessoalmente com esse Deus poderoso e transcendente, especificado e mostrado na palavra. Qual é a sua experiência? Tem gente que se vangloria demais das experiências dos outros. Meu pai viveu isso, minha mãe viveu aquilo. Eu conheço o testemunho de fulano, o testemunho de ciclano, o testemunho de beltrano. Mas e o seu testemunho? Qual é a vivência que você tem com o próprio Deus? Qual é a experiência que você tem com o Espírito Santo? Como Deus agiu em sua vida? Ou será que você vive falando ou vivendo através de experiências dos outros, que você leu, que você ouviu, ou que você observou em outras pessoas? Jó não aceitava isso. Jó queria ter uma experiência pessoal, um encontro pessoal com Deus. Jó não viveu de uma experiência de terceira mão. E nós também não precisamos, assim, viver de uma experiência de terceira mão. Você pode ter a sua própria experiência com Deus. Essa experiência está no processo da conversão. Jó se converteu no capítulo 42. E você também tem a oportunidade de se converter também, experimentando Deus. E é assim que a gente consegue finalizar esse primeiro tópico, dando este conselho final a você. Experimente Deus. Uma vez, um renomado teólogo, isso é uma história de bastidor, eu não sei se de repente é a completa verdade, por isso não vou dizer o nome do teólogo. Estava fazendo uma palestra acerca de Jesus, de Deus. E essa palestra era observada a partir de uma lente liberal. Era falado, Jesus era olhado através de uma lente liberal. Uma pessoa no meio da plateia se levanta com uma maçã na mão
morde a maçã e diz: Senhor, o Senhor pode me dizer se esta maçã que estou agora mordendo está azeda ou doce? O teólogo disse: é claro que não, meu irmão. Não posso dizer, é o Senhor quem a está experimentando. E aí ele olha para o teólogo e diz: assim também o Senhor não pode falar do meu Jesus, porque não o experimentou. Por isso eu digo para você, experimente Deus, viva a palavra, conheça a palavra, mas não fique só preso àquilo que você ouve falar. Experimente Deus. E aí, Diego, como prosseguimos? Tópico de número 2, Júnior, vai abordar, depois de entendermos o capítulo 42, que tem uma história fenomenal de restauração, que aliás é assunto do tópico de número 3, mas que perpassa pela humilhação, chega agora na intercessão. Eu tenho alguns elementos aqui que precisam ser abordados, alguns assuntos que precisam ser destacados. O primeiro deles, segundo o pastor José Gonçalves, é a ira de Deus. E olha, a ira de Deus aqui, irmãos, ela tem endereço, né? Ela se dá para aqueles amigos que nós já discutimos, que apareceram para visitar Jó, chorar o seu luto, comunicar os seus argumentos e que agora estavam percebendo a ira de Deus contra eles. Mas Deus se dirige a um especialmente, representando os outros. Deus se dirige ao mais velho, ao Elifaz, aquele que lá na playlist você pode encontrar que a gente diz que ele não faz, né, Júnior? A Elifaz, ele disse: a minha ira se acendeu contra ti e contra os teus 2 amigos, porque não dissestes de mim o que era reto como meu servo Jó. Capítulo 42, versículo 7. Aliás, acredito que para Elifaz, para Bildade, para Zofar, pecadores nas mãos de um Deus irado seria um bom sermão. Não? Acredita, Júlio? Seria um bom sermão de Jonathan Edwards, né? Ou livro, você poderia indicar para Elifaz, para Bildade e para Zofar. O que a gente consegue observar nesse primeiro momento é que a ira de Deus se acende porque as exposições feitas por estes amigos partiam de premissas falsas, insustentáveis. Aliás, além desse argumento relacionado à ira de Deus, o que a gente pode perceber com relação a Jó, e o Júnior já colocou muito bem isso aqui nessa fala quando nos antecedeu, é que Jó peca pelas suas falas precipitadas, pela revelação do seu próprio orgulho e pela falta de bom senso em momentos aqui e acolá. Mas ele não peca por pecados cometidos ocultos, por coisas mais sérias, mais graves, mais intensas, das quais os seus amigos entendiam ter sido praticadas. Isso não foi executado por Jó. Jó pecara por conta desta falta de sensibilidade, pelas suas exposições e pelas suas argumentações. E os seus amigos erram e pecam consequentemente, porque, como diz o ponto de número 2, que aliás traz como título o pecado dos amigos de Jó, eles evidentemente manifestam e exaltam a justiça de Deus. E apenas isso. É claro que Deus é a justiça. Os seus argumentos, a Bíblia Sagrada, prova a justiça de Deus. Nós temos ciência disso. Isso é muito peculiar, isso faz parte. Chamar Deus de justo, nós entendemos inclusive que é muito pequeno, né? Um dos atributos de Deus é a justiça. Mas quando você deixa de lado o argumento da misericórdia, do amor, assuntos que a gente já debateu aqui, você diminui a sua potencialidade. E estes amigos evidenciaram para Jó tão simplesmente, unicamente, a justiça de Deus. E é nisto, segundo o pastor José Gonçalves, que os amigos pecam. E é justamente por esse fator que agora eles dependerão da intercessão
do homem de Uz, a saber, o velho Jó. O pastor Cláudio Honor, naquele livro que já mencionamos em outros momentos, com relação ao problema do sofrimento do justo e o seu propósito, ele aborda, tanto no livro quanto agora nesse fator de subsídio bíblico-teológico, dizendo que Jó, mesmo em frangalhos, porque essa era a atual circunstância de Jó, ele, naquele momento, atuaria como sacerdote daqueles que muito o feriram com suas palavras. Aliás, ele faz uma associação dessa figura exata de Jó com a de Cristo, representada por Isaías, que sem parecer e formosura, morrera pelos nossos pecados. Esse processo de intercessão, apresentado no ponto de número 2, é um processo árduo e absolutamente desafiador, porque durante um certo período Jó convivera com estes amigos, sendo diariamente confrontado com relação a práticas que ele já estava exausto em dizer que não havia praticado. E aí o ponto de número 3 fecha esse raciocínio com o que o autor chama de oração de Jó. Se você olhar para os versos 7 e 8, que na perspectiva do pastor José Gonçalves ele dá a sua interpretação, Deus dirige-se aos amigos e aconselha os mesmos irem ao patriarca para que este interceda por eles. Agora vocês imaginem, aqueles velhos amigos, detentores do saber, inteligentes, sábios, que supostamente detinham a razão pela qual Jó vinha convivendo com aquela situação drástica e deplorável, ter que ir até a casa daquele senhor e solicitar a sua intercessão, né? Os amigos de Jó defenderam Deus de forma enérgica e sincera, diz o autor, mas errada. A causa, eu diria que era uma causa legítima. O que eles estavam pretendendo fazer tratava-se de uma causa legítima, a intenção de poder dar a Jó uma explicação por aquilo que estava convivendo. Porém, os métodos escolhidos estavam equivocados. E nesse encontro, se você olhar o final da abordagem do pastor José Gonçalves, vai dizer o seguinte: agora, esse homem, outrora acusado de pecador pelos seus amigos, os socorrerá por meio da oração. Essa postura de Jó, ela evidencia aquilo que o capítulo 12 de Romanos, a partir do versículo de número 15, 16, especialmente o versículo 17 representa. Olha o que a Bíblia diz: não retribuas a nenhum homem mal por mal. Procurai as coisas honestas à vista de todos os homens. O verso 18: se for possível, no que depender de vós, vivei em paz com todos os homens. Agora, o versículo 19, 20 e 21 são cruciais. Amados, não vos vingueis a vós mesmos, dai lugar à ira, porque está escrito: a vingança é minha e eu recompensarei, diz o Senhor. Portanto, se o teu inimigo tiver fome, alimenta-o. Se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isso, amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça. Mas, Diego, aqui o texto não trata de inimigos. O livro de Jó trata de amigos. Sim, trata de amigos, mas amigos estes que relataram para Jó, atacaram a Jó de uma maneira intrépida, ousada, de maneira que ofendera Jó em dados momentos e que agora precisavam da sua ajuda, do seu auxílio, da sua intercessão. Jó poderia agir como as canções triunfalistas cantadas no contexto contemporâneo representam, algumas delas naturalmente. Agora é o momento de vocês estarem na plateia ou no palco. É o momento de vocês aplaudirem a minha vitória de pé, não é, Júnior? Ele poderia utilizar esse tipo de argumento. Olha, agora é o meu momento, agora vocês vão contemplar o meu sucesso, ou
esses jargões que são utilizados por movimentos triunfalistas. Mas não é essa e não é esse o comportamento de Jó. Jó vai interceder pelos seus amigos. Jó vai orar pelos seus amigos. Inclusive o verso de número 21 do capítulo 12 de Romanos, Paulo fecha esse raciocínio dizendo: não sejas vencido pelo mal, mas vence o mal com o bem. Então o comportamento de Jó agora validaria aquilo que vai ser discutido no tópico de número 3. Seria preponderante para a sua restauração. A moral dessa história é que, semelhante a Jó, eu e você devemos ter este mesmo espírito. É desafiador, mas precisamos ter este mesmo espírito de intercessão, de oração, inclusive por aqueles que em algum momento não corroboraram daquilo que gostaríamos que tivessem corroborado. Não concordaram com aquilo que gostaríamos que tivessem concordado. Ore e interceda, porque em semelhante modo Deus também pode mudar o seu cativeiro. Isso não é frase de efeito, isso é sério, isso é bíblico. Deus também pode mudar o seu quadro através de Cristo Jesus. Mas o tópico de número 3, que fecha esse raciocínio, fala sobre a restauração de Jó. E o Júnior volta para comentar esse assunto com vocês. Por favor, Júnior. Irmãos, o Diego já nos trouxe bem todo o cenário por fora do próprio Jó, da pessoa do próprio Jó, e como a Jó precisou lidar muitas vezes com seus sentimentos conflitantes na hora de interceder pelos próprios amigos. Você vê a disputa que há interna ali contra a própria reação humana. Dos amigos, na vergonha de terem que pedir a Jó para que interceda, e do próprio Jó, para ter que alimentar dentro de si o perdão e a tranquilidade de ainda interceder a Deus pelos seus amigos que tanto feriram, por aqueles médicos que não curavam nada. E quando acontece isso, quando nós agimos dessa forma, quando Deus trabalha em nós a esse ponto, porque toda essa ação de Jó não foi uma ação por causa da pureza da sua alma, não, por causa do trabalhar de Deus. Antes de Jó fazer essa intercessão, antes de Jó agir assim para com seus amigos, ele teve um encontro pessoal com Deus. E é este encontro pessoal que fez com que Jó passasse a ter essa atitude de perdão. Muitas vezes a gente tem dificuldade de perdoar, né? E vamos sempre ter dificuldade. O perdão ele se torna fácil quando nós olhamos para o quanto nós também ofendemos. Se nós vinculássemos o perdão aos outros, o perdão de Deus, simplesmente ao nosso perdão, ou seja, como diz a própria oração do Pai Nosso, só perdoa as nossas ofensas assim como nós perdoamos. Ou seja, entra na condicional. Se eu não perdoar, Deus também não perdoa. Se nós começarmos a olhar para isso, dentro de nós, ao termos contato com Deus, há uma restauração dessa capacidade de perdão, dessa capacidade de agir e se inclinar para o bem. É essa natureza que Cristo nos proporcionou através da cruz. A nossa natureza, que sempre tendia para o mal, agora, através de Cristo Jesus, tende para o bem. E é essa restauração que aconteceu primeiramente em Jó, moral e espiritualmente. Ele passa a ter a facilidade de agir com inclinação para o bem. E Deus o restaura de dentro para fora. E não foi uma retribuição, isso o comentarista tenta deixar bem claro nesse primeiro subtópico desse terceiro tópico que fecha essa lição, para que nós não tendamos a entrar de novo na teologia dos amigos de Jó. Não há teologia da retribuição aqui. Deus não vira o cativeiro de Jó como uma retribuição por causa do seu sofrimento. Ah, ele sofreu. Agora eu vou retribuir pagando tudo que ele sofreu com uma bênção duplicada. Não é assim que funciona. Há uma restauração da vida completa de Jó. Jó se torna uma nova pessoa também. E também todo o seu contexto social e seu status financeiro. Essa mudança acontece porque Deus ama a Jó. Tudo que Deus faz a nosso favor
não é porque nós merecemos, é porque Deus nos ama. Paul Washer, um pastor batista de linha puritana, ele conta que uma vez adentrou uma igreja e havia um jovem no primeiro banco orando. Senhor, orando em voz alta, me dá somente aquilo que eu mereço. Me dá somente aquilo que eu mereço. Ele interrompeu a oração do jovem. Jovem, não faça isso não. Não faça isso não. Porque se você pedir a Deus o que você merece, no segundo seguinte você está no inferno. Nós pedimos a Deus misericórdia e graça porque sabemos que não merecemos nada. Jó, quando foi restaurado pelo amor e graça desse Deus. Desse mesmo Deus que os amigos diziam que não amava, desse Deus que só retribuía. Jó foi alvo dessa graça e esse amor de forma escancarada para que todos pudessem ver que essa teologia da retribuição estava sendo anulada, estava sendo destruída completamente com um exemplo claro na frente de todo mundo. Jó. Deus restaura a Jó inicialmente, moral e espiritualmente, e depois também social e materialmente, por sua infinita misericórdia e por sua graça. Não é que Jó merecia. Não caia nesse tipo de argumento. Não vá pensando que Jó mereceu ter o seu cativeiro virado. Não, Jó pecou, Jó foi presunçoso. Jó confessou o seu pecado, Jó admitiu-se diante de Deus, se converteu, teve uma experiência pessoal com Deus, poderia ter morrido ali. Naquele momento, após ter sido convertido, ele poderia ter morrido da sua doença e abraçado Deus dos céus. Pronto, estaria justo ainda. Porém, Deus o quis restaurar, porque o amava. E aí, Deus dá a Jó tudo em dobro. Quero que você preste bastante atenção. No capítulo 1, Jó tem 10 filhos, 7 homens e 3 mulheres. Tem 7.000 ovelhas, 3.000 cabelos, 3.000 camelos, 500 juntas de boi e 500 jumentas. No capítulo 42, Deus dá a Jó 1.000 jumentas, ou seja, o dobro das 500. 1.000 juntas de boi, 6.000 camelos e 14.000 ovelhas e 10 filhos. 10 filhos, irmão Júnior? Não, 20. Por que 20? 10 Deus deu a Jó de novo. E aí falamos de novo aquele negócio da mulher. Não se fala que ele casou de novo. Portanto, é de se conceber que seja com a própria mulher. Outros 10 filhos. Então, por que diz o texto que Deus deu tudo em dobro a Jó? Onde entra o tudo? Porque havia outros 10 com Deus guardados no céu. Portanto, Deus deu a Jó tudo em dobro, literalmente. E nós glorificamos a Deus porque toda essa abundância de bênçãos veio única e exclusivamente por amor. Deus está além da nossa capacidade de pensar e argumentar. Deus está além do nosso modo de entender as coisas. Muitas vezes nós teremos dores na vida ou alegrias na vida que nós não compreendemos de onde vem, nem o propósito delas. Porém, nós sabemos que há alguém que nos ama. E aí essa é a parte que mais me emociona. Você pode ter sido abandonado pelo seu pai, pela sua mãe, você pode ter tido uma vida muito dura, você pode viver, talvez esteja vendo essa fala minha num vídeo do YouTube, num local de graça, numa praça do Wi-Fi, num aparelho bem fraco, talvez, sem nem condições, talvez, materiais. E esteja se perguntando, meu Deus, por que eu passo por isso? Ou esteja em um momento de aflição e não entenda o porquê você está passando por isso. Pois eu finalizo a ideia de restauração de Jó, essa discussão, dizendo para você, há uma segurança eterna, algo que é tão inexorável quanto a morte. Deus nos ama. Isso está além da nossa compreensão. A gente não entende o porquê, nem a extensão do como, mas Deus nos ama. E isso é inexorável.
tão forte quanto a morte é o amor de Deus. Eu vou superar isso. Mais forte que a morte é o amor de Deus. Foi revelado através de Jó, mas principalmente evidenciado através de Cristo. Por isso, esta restauração que Jó foi alvo, você também pode ser alvo. Eu também posso ser alvo. Nós podemos ter esta restauração em nós. E como diz o pastor Diego, o cativeiro que foi virado em Jó também pode ser virado no nosso contexto hoje. Deus, o atemporal, Deus, o Deus que está presente em todas as épocas, também está aqui hoje. Pode virar o teu cativeiro, mudar a tua história, transformar a sua vida, fazer com que o sofrimento acabe ou até que se prolongue, porém com companhia, com alguém do lado que diga: suporta, estou aqui, te amo, não vou deixar que você morra nesse estado. As coisas vão mudar, não porque você merece, mas porque no final das contas, eu te amo. Amém? Diego, o prazer é enorme de estar aqui contigo, viu? Só resta dizer glória a Deus, porque glória a Deus, irmãos. Que lição, que trimestre rico, quanto aprendizado, quantas lições através destas exposições, através da figura de Jó. É emocionante estar aqui e a gente fala isso de coração, primeiro porque estamos diante da palavra de Deus e segundo que diante das aplicações que o Júnior faz, isso toca o nosso coração, irmãos. Deus nos ama de fato, amou a Jó e nos ama também. A lição que fica, a primeira dela, Júnior, eu pego um gancho do que você dizia e subentendo, vou fazer uma inferência ao texto. Diante de toda essa reestruturação da vida de Jó, imagino que o discurso de sua esposa seria: Jó, abençoa Deus e viva, né? Que a mulher está sarada, seus sentimentos, as suas emoções estão curadas, né? Acredito que esse seria o discurso. Mas a conclusão que o nosso pastor José Gonçalves, apresenta, a última conclusão do trimestre, e que representa não somente a da lição de número 13, mas de todas elas, é que nós aprendemos que nem sempre os ímpios são punidos. E, de igual modo, nem sempre os justos serão recompensados. Isto é regra. Você não vai encontrar o justo sendo recompensado sempre. Aliás, você vai olhar para justos passando por situações inimagináveis. Isso é possível, Diego? Absolutamente. O exemplo foi discutido aqui em 3 meses. Ao mesmo tempo, você vai olhar para ímpios passando por situações confortáveis. Não entre nesse dilema, não questione a Deus. Ele é soberano, sabe de tudo e prova-nos porque nos ama. O Senhor permite que passemos por sofrimento, por provas, porque Ele nos ama. A resposta é essa. E, sobretudo, aliás, através desse argumento, ele deseja com isso demonstrar ao adversário. Qual adversário? O diabo. Aquele que Paulo deflagra lá em capítulo 6 de Efésios, na altura dos versos 10 a seguir, que é o nosso adversário. A proposta divina é demonstrar a ele que os homens podem servi-lo sinceramente, sem qualquer barganha, sem qualquer relação de troca. Eu e você estamos aqui servindo ao Senhor sem qualquer relação de troca. Não é só pelas benécias que Deus nos fornece, não é só pelas bênçãos. É nos momentos difíceis, nos momentos tenebrosos, nos momentos mais árduos que você enfrenta, nós manifestamos sinceramente a nossa adoração a Deus e espontaneamente, porque Deus com isso representa, manifesta, apresenta ao adversário, ao diabo, que nós o servimos de maneira sincera e sem qualquer relação de troca. E ele finaliza dizendo: Jó provou que o diabo estava errado e que Deus esteve sempre certo. Deus sempre esteve certo. Deus não erra, irmãos.
Eu repito, Deus não erra. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua família. Reitero as felicitações de um ano de bênçãos em 2021 e deixo um recado. Em 2021, frase de efeito de 2020, né? Convide 19 para estar conosco, irmãos, para partilhar esses vídeos, para levar para o grupo da família, dos amigos, dos colegas de trabalho. Leve isso para mais pessoas, relate nos comentários, deixe aqui uma felicitação de boas novas, de ano novo, aí nos comentários. Deixe aí para que a gente entenda que você ficou conosco até a conclusão desse vídeo, tá bom? Foi um prazer enorme estar aqui com você, foi uma alegria enorme, Júnior, passar esses 3 meses ao seu lado, compartilhando lições do livro de Jó. Muito obrigado. Meu amigo, foi muito bom também participar desses 3 meses contigo. Quero aproveitar esse final para trazer a memória e dizer a vocês que toda esta produção, tudo que a gente passou aqui, tudo que a gente viveu, não seria possível sem a iniciativa do pastor Samuel Padilha de Siqueira, que é o pastor presidente da igreja e que nos proporcionou essa liberdade de discutir, de trazer as nossas ideias, de poder falar sobre os comentários desses comentaristas, não só dessa lição, dessa revista, mas das anteriores. E agradecer principalmente também ao nosso irmão Rony, que está aqui por trás da câmera. Vocês não podem vê-lo, e exatamente esse é um símbolo do trabalhar de Deus. A gente não vê, mas trabalha de forma com que tudo saia perfeito. E muitas vezes você só vai perceber depois o quanto Deus deixou tudo tão articuladinho para que tudo saísse com um produto final perfeito. Nosso irmão Rony, por trás das câmeras, deixa tudo e se preocupa para deixar tudo perfeito, para que você possa ter o melhor vídeo, melhor editado, com as melhores imagens, com o som perfeito. E a gente só tem a agradecer. Não há palavras para agradecer ao Rony, assim como nós não temos palavras para agradecer a Deus, tudo que nos tem proporcionado aqui durante esses 3 meses. Então quero que você, junto com os Feliz Ano Novo aí, pra gente, também dê um Feliz Ano Novo e um parabéns pro Rony por essa produção. E nós pretendemos continuar, meus irmãos. Ainda temos mais 3 meses de maratona aí, por uma próxima revista para inaugurar 2021, falando sobre o Espírito Santo e trazendo muita coisa boa aí para você. Portanto, isso não é uma despedida, pelo amor de Deus, isso não é uma despedida. Isso é um até logo, porque tem mais, em nome de Jesus, né, Diego? É isso. Deus te abençoe, Rony, Deus te abençoe, Júnior. Feliz Ano Novo para nós também. E Deus abençoe sua vida, em nome de Jesus. Até logo. Fique na paz do Senhor.